Se você viu isso acontecer em 2024, talvez você esteja testemunhando algo que a Bíblia descreveu há 2000 anos atrás. Hoje, você vai descobrir os 7 sinais que Jesus alertou sobre os últimos dias e como eles se alinham de forma impressionante com o que estamos vendo agora. Fique até o final, porque vamos falar sobre esperança em meio ao caos. Bem-vindos de volta ao canal, a última sentinela onde estudamos as profecias bíblicas com seriedade e trazemos luz sobre os tempos em que vivemos hoje. Vamos examinar algo muito importante, os sinais que Jesus Cristo deixou registrados sobre os últimos dias e como podemos identificá-los com sabedoria e vigilância. O primeiro sinal que Jesus mencionou foi guerras e rumores de guerras. Em Mateus, capítulo 24, versículo 6, Jesus disse: "Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Quando olhamos para o mundo, hoje vemos conflitos em diversos continentes, tensões entre nações, ameaças que geram medo constante e a sensação de instabilidade global que mexe com todos nós. Isso se alinha de forma impressionante com o alerta que Jesus nos deu há 2000 anos e nos leva a refletir sobre o tempo em que vivemos. Isso nos leva ao segundo sinal, os terremotos em vários lugares. Em Lucas, capítulo 21. Versículo 11, está escrito: haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestilências, fenômenos terríveis e grandes sinais do céu. Se você acompanha as notícias, tem visto terremotos significativos em diferentes partes do mundo. Turquia, Síria, Nepal, Japão e tantos outros lugares. Cientistas explicam os fenômenos naturalmente e isso é válido. Mas a Bíblia nos chama a observar esses eventos também com olhos espirituais, reconhecendo os padrões que foram profetizados. O terceiro sinal são os falsos profetas enganando muitos. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus alertou: "Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." E quando olhamos ao nosso redor, vemos pessoas se autoproclamando profetas, mensageiros especiais ou portadores de revelações exclusivas, movimentos que distorcem a palavra de Deus, ensinamentos que contradizem a Bíblia, promessas de prosperidade garantida sem arrependimento. Jesus sabia que isso aconteceria e nos chamou a ter discernimento para não sermos enganados pela aparência de espiritualidade. O quarto sinal é o amor que esfria ainda. Em Mateus 24, versículo 12. Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos." Essa profecia descreve algo muito sério, uma sociedade onde a maldade aumenta e o amor diminui. Quando observamos os índices de depressão, ansiedade, solidão, divisão familiar e violência, vemos um padrão que ressoa profundamente com essas palavras. Pessoas cada vez mais isoladas, relacionamentos superficiais, compaixão em falta. Exatamente o tipo de resfriamento espiritual que Jesus descreveu. Isso nos leva ao quinto sinal, o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim pela primeira vez na história humana." Isso é tecnologicamente possível, através da internet e da televisão, de missões ao redor do mundo. O Evangelho está alcançando lugares remotos, tribos isoladas, países fechados. A tecnologia, que muitos veem apenas como entretenimento, pode estar cumprindo um propósito profético de alcance global. O sexto sinal são os sinais no céu. Em Lucas 21, versículo 25 está escrito: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas." Temos visto eclipses raros, luas de sangue, fenômenos astronômicos que chamam a atenção mundial.
A ciência explica os mecanismos naturais, e isso é importante, mas a Bíblia nos convida a enxergar também o significado espiritual desses eventos. Os céus podem estar declarando algo que vai além do que vemos naturalmente. E agora chegamos ao sétimo sinal, talvez o mais impactante de todos, em Mateus 24, versículo 37. Jesus disse assim: "Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, e como eram os dias de Noé." A Bíblia descreve uma sociedade corrompida, violenta, onde as pessoas viviam apenas para seus prazeres, ignorando os avisos de Deus, comendo, bebendo, casando-se até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio. Quando observamos nossa sociedade atual, vemos paralelos significativos. A imoralidade é celebrada, a violência é banalizada. Muitos vivem como se não houvesse consequências eternas, focados apenas no imediato, no material, no prazer. Esse padrão se alinha com a descrição que Jesus fez dos dias de Noé. Todos esses 7 sinais merecem nossa atenção. Não porque temos todas as respostas ou sabemos exatamente quando será o fim, a própria Bíblia deixa claro em Mateus 24:36 que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mas Jesus nos chamou a vigiar, a estar atentos, a viver com sabedoria espiritual, reconhecendo os tempos. Esses sinais não são para nos causar pânico, são para nos despertar, para nos preparar, para nos manter conectados com Deus. A pergunta mais importante não é quando Jesus voltará, porque só o Pai sabe. A pergunta é: você está vivendo de forma que estaria pronto, se fosse hoje? Sua vida reflete os valores do reino de Deus? Ou você está vivendo distraído, como nos dias de Noé? Jesus não nos deu esses sinais para nos aterrorizar. Ele nos deu para nos acordar, para nos alertar com amor, para nos dar oportunidade de arrependimento, de mudança, de busca sincera por salvação. Enquanto ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta. Eu quero te encorajar hoje. Não importa onde você está, não importa o que você fez, a misericórdia de Deus está disponível. Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou ao 3º dia e oferece salvação, vida eterna, esperança real, mesmo em meio às incertezas deste mundo. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu amém. Nos comentários, compartilhe com quem precisa ouvir isso, se inscreva no canal, ative o sininho, porque vamos continuar estudando a palavra de Deus com seriedade e esperança. E lembre, se nós somos a última sentinela, vigiando com sabedoria, alertando com amor, preparando o povo de Deus, não com medo, mas com fé, que a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo, fique na paz, vigilantes e cheios de esperança.